Graça e paz a todos, amados. No livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, encontramos o anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Deus não quebra alianças, lembrem disso. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Então, Deus está falando que para que eles não façam acordo com o povo daquela terra, porque eles iriam levar eles à idolatria, a se casar com as mulheres estrangeiras, os seus filhos se adquiririam novos costumes, crenças pagãs. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Ele faz a pergunta: por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, aqui, Deus falou que quando tirou o seu povo do Egito, aquela terra pagã, estava dando ao teu povo uma terra que emana leite e mel. E como Deus tirou o seu povo do Egito, que tinham costumes pagãos, estava levando para uma outra terra que também tinha. Por isso que Deus tirou o seu povo daquela idolatria do Egito, daquela imoralidade do Egito, estava levando para a terra que emana leite e mel, que também tinha essas práticas pagãs. Mas por que Deus falou: mas vocês, ao chegar à terra que eu os prometi, vocês não deixarão uma alma só vivente, matará todos, porque tem que eliminar, meus amados, o mofo para que não se alastre. Vocês eliminarão todos. Então, chegando lá, o que o povo fez? Alguns deixaram alguns vivos para trabalhos forçados. E assim, aquele povo foi crescendo no meio do seu povo, e o povo de Deus foi adquirindo novas crenças, se casando com os povos os povos pagãos. Então aqui ele falou: por que vocês não me obedeceram? Aí olha o que Deus faz: portanto agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então Deus: eu não vou me meter. Vocês querem isso? Vocês desobedeceram? Agora vocês vão pagar por sua desobediência. Aí, meus amados, depois daquela geração, passaram-se muitos anos, depois daquela geração, aquele povo pagão no meio do povo de Deus foi aumentando. Aí no versículo 10 do capítulo 2 de Juízes está escrito assim, ó: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, quando eles morreram, surgiu uma nova geração, os descendentes, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Claro que essa nova geração não ia conhecer o Senhor, porque eles estavam no meio daquele povo idólatra, porque os seus antepassados permitiram que eles ficassem no meio do seu povo. Não obedeceram ao Senhor, que tinha que acabar com todos, expulsaram todos da presença deles. Então, aquela nova geração adquiriu outras crenças e não conhecia a palavra do Senhor. E diz que, no versículo 18, sempre que Deus levantava um juiz, ele estava com o juiz, Deus estava com o juiz, e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Então, Deus sempre levantou pessoas para liderar o povo, para poder ensinar ao povo. Os juízes eram homens designados para isso. Mas quando os juízes morriam, eles voltavam a desobedecer. E no capítulo 3 do livro de Juízes, está escrito assim, ó, do versículo 1 ao 2. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Entre parênteses, no versículo 2. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiências anteriores de combate. Então,
Amados, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Quando Deus falou que eles tinham que expulsar aquele povo todo da terra, para que eles não se misturassem com aquelas práticas pagãs, com os povos pagãos, era uma advertência do Senhor. Mas o próprio Deus permitiu que aquele povo ficasse lá, devido à desobediência do teu povo. E para que esse povo ficou lá? Para treinar a guerra aqueles descendentes que nunca tinham ido à guerra como seus antepassados. Então, Deus aqui está dizendo o quê? Que ele usa o mal. Que tem aquela palavra que fala assim, ó, Deus criou o ímpio para o dia do castigo. Então, Deus criou esses povos pagãos justamente para exercitar o seu povo, para colocar o seu povo à prova. Para colocar o seu povo à prova. Tanto que no versículo 4, está escrito assim, ó, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, para ver se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, aquele povo mesmo que Deus usou eles, já que ele resolveu não expulsar aquele povo pagão devido à desobediência de Israel, ele deixou para poder colocar esse povo à prova, para ver se eles obedeceriam os mandamentos do Senhor. Assim é com cada um de nós, meus amados. Que nós aqui falamos sobre a família, coisa que muitas igrejas esqueceram. Nós falamos sobre a família. Quando Deus endurece o coração do cônjuge, ele está colocando, porque quando o descrente resolve se apartar, deixa eu ir. Descrente, como diz 1 Coríntios capítulo 7. Se ele resolveu se apartar, porque é um descrente. O que nós somos cristãos temos que fazer? Deixa eu ir. Então, Deus está chamando a gente para colocarmos cada um de nós à prova. Para ver se nós vamos crer no que as igrejas por aí dizem, esses teólogos, esses pastores pentecostais, neopentecostais, presbiterianos, que dizem, não, no caso que você foi traída, então você pode se casar com outro homem, desde que seja da igreja. Ah, você foi abandonada, você pode se casar com outro homem, desde que seja da igreja. Isso é mentira. Isso aí é mentira de Satanás, meus amados. Então, Deus está colocando à prova. Aqui, como diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver, não é enquanto ele for fiel, não é enquanto ele não te abandonar, enquanto ele estiver empregado, enquanto a mulher estiver bonita, não. O cônjuge está ligado ao seu cônjuge enquanto ele viver. Mas se o seu cônjuge vier a falecer, se ele resolveu se apartar e ir, mas se ele se falecer, aí sim você pode se casar com outro, contanto que seja no Senhor. Então, vocês têm a respaldo bíblico, a palavra do Senhor, quando diz isso. Tá? Ah, mas o meu pastor falou que Mateus 19:9 fala sobre poder me casar com outro, que tem uma exceção, uma cláusula de exceção. Amados, a Bíblia toda fala que não. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo do 1 ao 4, diz, se o marido vir algo que não gostou na esposa, dar-lhe-á uma carta de repúdio a ela, uma carta de divórcio. E essa esposa, sendo repudiada, divorciada, com a carta de repúdio na mão, ela vier a se casar com outro homem. E esse outro marido ver também algo que não agradou a ele, resolve expulsá-la, dar outra carta de divórcio a ela, ou esse segundo marido venha a falecer. Poderá essa mulher voltar para o seu primeiro marido, visto que ela foi contaminada? Houve adultério. Quando ela se casou com outro homem, mesmo com a carta de divórcio na mão, houve adultério. Mas Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de perdão. Então essa mulher tem que voltar para o seu primeiro marido. Porque essa contaminação é porque ela estava no adultério. Quando ela há o arrependimento, ela não está mais contaminada. É o nascer de novo. Então, meus amados, vocês têm que parar. Deus está colocando cada um de vocês à prova nesse canal. Vocês que estão passando por dilemas, vocês estão orando, não estão vendo nada acontecer, mas está acontecendo sim, meus amados. Deus colocou o Espírito Santo em cada um de nós, para que nós viemos. O que vocês estão pedindo? Pois é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar de acordo com a vontade de Deus. Vocês estão clamando pelo esposo de vocês, pelas esposas de vocês? Estão em santidade, estão estudando a Bíblia, estão em vida de oração, mas não é ficar numa prisão não, tá, meus amados? Viver a vida de vocês, quem trabalha, trabalhe.
Entende? Cuidar dos filhos. E Deus está cuidando do cônjuge. Ter vida, ter liberdade em Cristo, não é um sofrimento. Então, meus amados, Deus está colocando cada um de vocês à prova, para ver se vocês vão acreditar no que o mundo diz ou que a palavra diz. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.